Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um pouquinho do resultado da Klabin do terceiro trimestre de 2021. Para você que não sabe, tá? A Klabin aí é uma empresa do setor de papel e celulose, uma empresa bastante famosa na Bolsa Brasileira que vocês me pedem bastante para eu trazer um vídeo sobre essa empresa, então aqui está o vídeo, desculpe a demora. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar aqui para vocês, obviamente, sobre os highlights do resultado, a gente vai falar o que foi bom, o que foi ruim, o que veio acima ou abaixo da expectativa do mercado, e eu vou tentar te trazer um pouco mais de informação sobre a empresa, porque aí no final desse vídeo você vai poder decidir por conta própria se você investe ou não, beleza? Obviamente aqui vai ser uma análise rápida, então é interessante que você veja isso tudo aqui na íntegra, tá aqui na descrição o link se você quiser ver, beleza? Mas bom, o que eu gosto de falar antes de começar o vídeo? Deixa seu gostei aqui, isso me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal que tem vídeo todo dia e tem vídeo até, tá? Que tem dia, na verdade, que a gente tem mais de 2 vídeos por dia, mais de um vídeo, né? Chega a ser 2 ou 3 vídeos por dia. O que é super interessante, então sempre trazendo informação pra você totalmente de graça. A única coisa que você precisa fazer pra me recompensar disso é deixar o seu gostei e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Vamos que vamos. Se liga aqui na minha tela, tá? Para você que não sabe, a empresa sempre reporta os resultados e ela divulga um documento chamado Release, que é basicamente um PDFzinho assim com imagens, tal, bem mais amigável de você ver os resultados. É super legal que você leia pelo menos o Release das empresas que você tem no seu portfólio, beleza? E agora eles acabaram de divulgar aqui o terceiro trimestre de 2021. Eu vou passar para vocês, né, no comecinho desse vídeo, sobre o resumo dos resultados nos pontos mais importantes, que eu acho que é legal a gente falar. Então a primeira coisa, tá? O EBITDA ajustado da empresa atingiu 1,9 bilhões de reais. Basicamente 2 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, que cresceu, né, um crescimento de 56% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Isso é super interessante. Por quê? O que é o EBITDA, tá? Para você que não sabe. Ele é basicamente uma proxy, tá? A gente pode estimar mais ou menos que o EBITDA é a geração de caixa da empresa. Ou seja, quanto maior o EBITDA, mais caixa estaria gerando a empresa, o que é super interessante. Então é legal que a gente veja essa métrica crescer ano contra ano ou trimestre contra trimestre. No caso aqui de Klabin, a gente viu que ano contra ano cresceu 56%. A parte da receita, tá, atingiu ali 4,4 bilhões de reais, um crescimento de 40% comparado ao ano anterior. Isso foi porque cresceu todas as linhas de negócio da empresa. Então foi um crescimento super interessante de negócio de fato. Não foi algo extraordinário, não foi algo relacionado, por exemplo, a alguma coisa que não necessariamente tem a ver com a operação. Isso às vezes acontece na empresa, então é sempre bom que você entenda se a receita está crescendo por uma questão de modelo de negócio, né, numa questão operacional, ou se é por algo extraordinário ali que às vezes acaba fazendo com que a receita infle. No caso aqui da Klabin, foi justamente por um crescimento consistente nas linhas de negócio. O ROIC, né, que é um indicador super interessante para mostrar a rentabilidade que a empresa tem trazido dentro ali e olhando também para todo o capital investido na empresa, quanto maior o ROIC melhor, obviamente, atingiu 19,8% nos últimos 12 meses. Comprovando a geração, né, e a própria empresa disso aqui, geração de valores acionistas. Ou seja, para você que investe numa empresa, sempre interessante que você olhe o ROIC, ou ROI também é interessante de olhar, sempre maior, né, sempre crescendo. Se o ROI está diminuindo, ou se o ROIC está diminuindo, isso quer dizer que a empresa está sendo menos rentável para o acionista e está usando, de certa forma, seu capital mal, né, vamos dizer assim, porque não está conseguindo rentabilizar em cima daquilo. Bom, quando a gente olha para endividamento, a gente vê um movimento, né, de desalavancagem da empresa, ou seja, de diminuição das dívidas, beleza? Como vocês podem ver, houve a redução da relação dívida líquida EBITDA, que é o indicador que mede a alavancagem, para 3,1 vezes no trimestre versus 3,6 vezes no trimestre anterior. Ou seja, uma empresa que tem dívida, claro, mas está se desalavancando, ou seja, está controlando mais essa dívida e está conseguindo fazer com que essa dívida no indicador de alavancagem diminua. Isso por conta, né, de um EBITDA cada vez mais alto, e como o EBITDA aqui tá no indicador, né, e tá aqui no denominador, a gente consegue perceber que quanto maior o EBITDA, tá, menor esse índice de alavancagem. Bom, legal de mostrar aqui para vocês então nessa tabelinha, o que é super interessante a gente ver, tá? Então como vocês podem perceber, o volume de vendas aqui cresceu, né, 4% aí comparado ao ano passado. Quando a gente olha para a receita líquida, 40% de crescimento, tá? Quando a gente olha para a EBITDA, como eu falei para vocês, 56% de crescimento. E quando a gente vai ali para a linha, tá, de lucro, como vocês podem perceber, se liga só, o lucro líquido ou prejuízo líquido aqui no período foi no terceiro tri de 2020, teve um prejuízo líquido de 191 milhões. Agora, no terceiro tri de 21, a gente teve 1,2 bi de lucro. Ou seja, super interessante, tá? Um crescimento bem maior de lucro aqui
né, um prejuízo no terceiro trimestre de 2020. O que eu quero mostrar para vocês? Eu acho que é sempre interessante a gente olhar. Uma coisa é a empresa reportar um resultado. E a outra coisa é esse resultado vir acima da expectativa ou abaixo da expectativa do mercado. Ou seja, é interessante que você olhe se veio acima ou abaixo. Por quê? Porque normalmente, quando os resultados vêm acima da expectativa, essa ação valoriza, né? Há um movimento de maior compra desses ativos, tá? E aí as ações começam a performar melhor na bolsa nos próximos dias, né? Nos dias seguintes. Agora, quando vem abaixo da expectativa, às vezes até pode vir lucro, às vezes pode até vir crescimento, mas se é abaixo da expectativa, isso pode ser um fator que faz com que as ações, né, até caem nos próximos pregões, aí, nos próximos dias. Então, às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Falam, pô, veio lucro, cresceu receita, cresceu EBITDA, mas pô, a ação tá caindo. Por quê? Porque normalmente é porque veio abaixo da expectativa do mercado como um todo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Se liga só. Aqui nessa tabelinha, a gente tem a expectativa do mercado para EBITDA e para lucro líquido. Olha a expectativa de lucro líquido para a Klabin nesse trimestre, tá? Era 315 milhões. E lembra quando veio? Como que veio? Veio 1,2 bi, ou seja, veio bastante acima da expectativa. E a mesma coisa tá com o EBITDA. Qual que era a expectativa do mercado? 1,8 bi. O que veio? Como a gente pode ver aqui, 1,9 bi, ou seja, veio também acima da expectativa. E isso é super interessante porque a empresa tem entregado a mais, vamos dizer assim, tá? Ela tem superado expectativas. E sempre quando a empresa supera a expectativa, isso é super bom. Não só para os acionistas, como para a própria empresa, como para o mercado em geral. É legal de mostrar aqui a quebra da receita, porque lembra lá em cima que eu falei para vocês que a receita aumentou 40% comparado ao ano passado, justamente por uma melhora em todas as linhas de negócio da empresa? Então se liga, o que a gente viu aqui na parte de madeira, 5% de aumento. Quando a gente fala de celulose, 48% de aumento. Quando a gente fala em papéis, 11% de aumento. Quando a gente fala nas embalagens, 72% de aumento. Quando a gente fala em outros, aí a gente teve uma queda. Mas o que é interessante de falar? A gente tem um aumento em todas as linhas de principais negócios da empresa. Papel, celulose, madeira e embalagem. Também é super interessante sempre falar do endividamento da companhia. Então, como vocês podem ver, tá? A gente tinha um endividamento líquido, tá? Aqui de 18.770 em junho de 2021, foi para o endividamento líquido de 19.950. Você fala, pô, Bruno, mas como assim? O endividamento líquido aumentou. Mas como a gente teve um aumento do EBITDA, quando a gente olha, tá, para o indicador dívida líquida EBITDA, que é um indicador de alavancagem da empresa, que é muito olhado por todos os mercados, a gente vê uma diminuição. Então ele saiu de 3,6 vezes em junho de 2021 para 3,1 vezes em setembro de 2021, o que é super interessante. A empresa tem passado por um momento de desalavancagem. E aí, o que é interessante de você olhar? Normalmente, esse indicador, né, ele é muito analisado quando a gente fala dos covenants da dívida. Então, às vezes, você tem ali algumas metas, por exemplo. Você não pode passar de 4 vezes, por exemplo. Você não pode passar de 3 vezes e meia. Então, se a empresa ela quebra aquele covenant, ela acaba sofrendo ali multas, por exemplo, ou tem que pagar as dívidas antes. Então é sempre interessante que você tenha bons olhos, vamos dizer assim, que você acompanhe o indicador de alavancagem da empresa. É legal de falar também dos investimentos que a empresa tem feito, né? Porque isso, de certa forma, né, gera cada vez mais resultado no longo prazo. Então, no terceiro trimestre de 2021, a Klabin investiu R$1 bilhão em suas operações em projetos de expansão. Desse montante, 134 milhões foram destinados às operações florestais e 113 milhões à continuidade operacional das fábricas. Ou seja, algo que a gente pode chamar aqui também de certa forma, né, um CAPEX de manutenção, mas a gente também tem esses projetos de expansão. Então, não só a empresa mantém a expansão, a operação que ela tem hoje, como ela também busca expandir e gerar cada vez mais resultado no futuro. Bom, eu sei que vocês sempre gostam de ver os indicadores, então se liga. Hoje em dia, tá, a Klabin 11, né, aqui que eu peguei como exemplo, que a Unit está negociando aí a um PL de 12,52, a um PVP de 5, eu sei que muita gente gosta de ver isso, tá? A um EV/EBITDA de 9, dívida líquida EBITDA, como eu mostrei para vocês, ali na casa dos 3, né, 3,6, isso está um pouquinho desatualizado, né, como a gente sabe, já caiu isso daí para 3,1 vezes, o que é super interessante, tá? E como vocês podem ver aqui também, é uma empresa que tem margens bastante atraentes em termos de eficiência e em rentabilidade, a gente sempre gosta de olhar aí
pros indicadores, tá? ROI, que aqui tá um pouquinho diferente do que a gente viu no release, porque o Estados Invest calcula com base em resultados diferentes. Mas o que sempre importa é que você veja esses números aumentando cada vez mais, porque isso mostra não só uma eficiência operacional da empresa em trazer margens mais altas, mas também uma rentabilidade de capital do acionista, o que é super interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal e comentar se você investe ou não em Klabin. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.